Olá, eu sou o acadêmico Pedro Henrique e estou representando o nosso grupo formado por Laiane, Saulo, Bruna, Fernanda, Raniele e eu. Vou falar um pouco sobre a matemática e logo em seguida falarei sobre a atividade que nós montamos. A educação matemática sob o prisma investigativo da filosofia torna-se um campo de reflexão sobre a teoria e a prática da matemática, conforme afirmam Bicudo e Garnica. Precisa-se entender que a filosofia da educação matemática caracteriza-se por um pensar reflexivo, sistemático e crítico sobre a prática pedagógica da matemática e sobre o contexto sociocultural onde ocorrem situações de ensino e de aprendizagem de matemática, pois o ensino escolar deve descentralizar, o caráter instrutivo da concepção positivista impregnado no estudo da matemática. A melhor compreensão da matemática, bem como de toda ciência, dá-se na medida em que se estabelece um conhecimento acerca da sua gênese, conhecer as origens e familiarizar-se com o objetivo conhecido e tornar-se parte integrante do mesmo. Para se colocar em prática o uso da história da matemática como metodologia de ensino, como um elemento de base do ensino de tal disciplina, cabe aos docentes repensar a criação de uma consistência sobre as formas de explorar tal recurso para atender às necessidades de cada momento do processo de ensino. Montamos uma estrutura, de uma proposta onde o público-alvo são os alunos da educação básica dos primeiros anos do ensino fundamental, com a carga horária de, no mínimo, 3 aulas de 50 minutos cada. Aí temos um planejamento que seria dividido em 3 etapas. A primeira, que seria fazer uma pesquisa sobre a história da civilização antiga egípcia, abordando o seu sistema de numeração e de operação, entre outras informações sobre os egípcios que possam enriquecer a proposta. Para a pesquisa bibliográfica dessa proposta, foram consultadas as obras da História da Matemática, Boyer, Carl Benjamin 2002, e Introdução à História da Matemática, Eves Howard 2004. Na segunda etapa, o professor precisará adquirir uma quantidade de tampinhas suficientes para aplicar o método, com seus alunos. A quantidade vai depender do número de alunos e dos cálculos que serão realizados. Nessa proposta, foi usada uma média de 35 tampinhas por aluno, com o uso de papelão montar a base onde as operações serão realizadas. Isso no caso da escola não ter mesas suficientes para que os alunos desenvolvam os cálculos. Essa etapa poderá ser desenvolvida em parceria com os alunos. Na terceira etapa, podemos montar uma apresentação de slide com os dados selecionados nas pesquisas da primeira etapa, lá no comecinho. Como sugestão, esta proposta traz a apresentação de slide que foi usada na aplicação realizada para verificar os resultados da mesma na fase de teste, Temos também a aplicação da proposta, dividida também em 3 partes. Na primeira, a exibição da apresentação de slide, que servirá como um recurso para transmitir aos alunos um pouco da história da civilização egípcia, seu sistema de numeração e de operação. Na segunda, essa etapa será a prática dos cálculos de multiplicação e divisão por meio dos métodos empregados pelos antigos egípcios. Como sugestão, aplicar o método da multiplicação em uma aula e o método da divisão em outra, ou na quantidade de alunos que forem necessários para alcançar os objetivos planejados. Essa proposta também poderá ser adaptada para realizar competições entre turmas ou entre alunos da mesma turma, mas lembrando de que o objetivo é contribuir para o ensino e aprendizagem da matemática, buscando motivar os alunos e assim contribuir para uma melhor aprendizagem. Na terceira parte, propõe-se que seja realizada uma avaliação da aplicação da proposta. O professor
poderá aplicar o método de avaliação que julgar mais apropriado. Lembrando que avaliar é mais do que somente verificar se o aluno foi capaz de realizar os cálculos com precisão. Atualmente podemos considerar como novas tendências de educação matemática: etnomatemática, modelagem matemática, resolução de problemas, história do ensino da matemática, leitura e escrita na matemática, educação matemática crítica e uso da TICs, que são as tecnologias das informações e comunicações. Obrigado.